Just give me a sign. Mais uma vez, bom dia. Não inclinar a cabeça, não orar. O Pai, é manifesto que eu tenho sido muito bom para conosco. É por causa da misericórdia de Deus que não caí consumido. Não te continuar a suplicar das graças, manifeste na formas diferentes conforme as necessidades, especialmente nas horas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não abri Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Tal como vou notar nas pessoas que estão no espaço, no santuário, nós mensagem de hoje que tem nada a ver com a linha de pensamento de semana passada. A razão para isso é porque de procurar ser o mais breve possível hoje, não estou já de maneira que isso está dá. E além disso, queria trazer uma mensagem que fosse aplicável para atividades que está suposto ter lugar a start. Especialmente é uma atividade virada para jovens. Então, esse título mesmo é Os Pais e o Sábado. Tem eu, como poder falar dentro dos assuntos, poder ser tentado até a direções, quando te procurar evitar por forma de ser mais breve. Portanto, é apenas um aspecto do sábado. Não que te falar de tudo o que tem a envolver para guardar sábado como deve ser, mas apenas uma espécie de apelo ou advertências para parte de responsabilidade que pais têm para incutir na mente de seus filhos e ajudar a guardar sábado como deve ser. Até porque pelo menos acredito tudo pais ali, é que tem crianças jovens que nós passam tempo juntos. Então acredito que as passagens que nós lemos basicamente de servir para reflexão. Em Ezequiel capítulo 20, pode conhecer esse capítulo, pode saber que no verso 12 e verso 20 tem dois versos que são semelhantes. Sábado é um sinal, Deus dá o sábado para ser um sinal entre ele e seu povo. Os versos é semelhante, verso 12 e verso 20. Pode ter uma ou outra palavra diferente, mas é mesmo o apelo que Deus está a fazer. E agora eu queria explicar porque a maior parte de nós não pode conhecer um verso num capítulo, porque no totalmente eu vejo, mas nunca não leio aquele capítulo inteiro. Essa é a realidade de nós. Why que as advertência da parte de Deus, ou os reconhecimentos da parte de Deus, é repetido 2 vezes nesse capítulo. Se vou ler verso 10 para verso 13, ele está a falar o seguinte, Ezequiel 20, verso 10 para verso 13, 10 to 13. E os tirei da terra de Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Amém. Primeiro, te apelar para no santuário, não procurar evitar um mínimo ou máximo de barulho, que nessa bem maneira quanto for possível.
Se as crianças ficar realmente agitadas, é simplesmente ir à sala, acalmar um pouco, tornar a trazer. Mas para nós outros, que vou permitir qualquer tipo de barulhinho é que pode existir incomodado. Manter sereno. Ele que tem incomodar-me, portanto, ele que deve incomodar também. Isso de servir para a paz é que podia se sentir desconfortável, que vou permitir isso acontecer. Relax, ok? Apenas não te fazer o melhor que não puder, por forma que te tenha ordem e reverência. Por outro lado, para pessoas que têm crianças pequenas e que te sentam lá no fundo, se você for incomodado, você merecê-la. Porque tem nenhuma razão para você ocupar bancos lá atrás. Ok? E além disso, demonstrar falta de interesse na palavra de Deus, se você tem nenhuma razão para estar lá. Verso 10 para verso 13, que nós acabamos de ler, Deus está a falar para quem? No verso 10. Povo que ele tirou do Egito. Right? Aquele povo que Deus tirou do Egito, verso 12 a falar que Deus dá 6 sábados, que era para servir de sinal entre eles e Deus, mas verso 13 a te falar de 3 de realidade que eles profanassem esses sábados. Dembra-te a ler verso 18 para verso 21. Consegue ele falar? Verso 18 para 21. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados. Por isso, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Amém. De acordo com o verso 18, quem que Deus está a falar para ele? 6 filhos. Razão porque tem esse princípio, esse reconhecimento da parte de Deus 2 vezes nesse capítulo, é porque primeiro no verso 12 Deus estava a falar para pais, e no verso 20, Deus está a falar para filhos. Ou seja, uma advertência, um alerta para pais, de cuidado que você deve ter, não obedecer a Deus, e particularmente quando não realizar santificação do sábado. Baseado na boa postura, baseado no bom exemplo, bons filhos podem fazer a mesma coisa. Desrespeito que o diabo te mostrar para sábado, desrespeito que bons filhos observar no bom exemplo para sábado, este bem praticar a mesma coisa. Essa é uma regra geral. A não ser que Deus intervenha e fazer algum milagre, ou de alguma forma colocar outras pessoas nessas vidas que podem ter uma influência mais forte do que boa, isto acabar para a mesma direção que as gerações que não acabaram de ler nesse capítulo 20. Nota uma advertência de Deus para pais, naquela primeira passagem que eu botei naquela folha. Aquela primeira passagem está a falar o seguinte. Pais, acima de tudo... A propósito, que número 1, que precisava ser lido, é porque um pouco 2 passagens semelhantes juntos, portanto, tem 2 referências na fim. Mas, para ele como se é uma ideia só, colocar junto, mas tem especificação lá. Alright. Pais, acima de tudo, cuidai de vossos filhos no sábado. Não consintais que violem o santo dia de Deus brincando em casa ou ao ar livre. Vós podereis também transgredir igualmente o sábado ao permitir que vossos filhos o façam.
E quando consentis que eles perambulem ou permitis que brinquem no sábado, Deus vos considera transgressores do sábado. Procurar prazeres, jogos de bola, nadar, não eram necessidades, mas pecaminosa negligência do dia sagrado santificado por Jeová. Amém. Aquela primeira parte das leituras, está falando que brincadeira, boca poder permitir vos filhos brincar no sábado. Ele fala, se vou permitir, Deus te considerar bom mesmo transgressor do sábado. E agora que a última parte era para dar uma ideia de brincadeiras, o que é que ela podia estar a falar dele. Ele mencionar, por exemplo, jogos de bola, nadar, e esse é apenas exemplos. E a propósito, nas últimas passagens, ele falar de experiência do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele esteve na terra, de maneira que ele guarda sábado, de maneira que ele instruiu que os discípulos fazê-lo, é por isso que ele menciona a última parte, nadar, jogos de bola, que era considerado necessidades para o Senhor Jesus Cristo e seus discípulos. Fazer tais coisas na sábado seria considerado o quê? Transgressão da lei de Deus, especificamente do sábado, right? E é claro, ali exemplos, vou poder colocar outros, extrair princípios ali, é que poder aplicar para coisas diferentes que alguém poder fazer no sábado. É por isso, pessoal, tenham cuidado quando nós estamos na nossa casa. Às vezes poder parecer fastentura de minha parte, chamem-nos atenção. Porque eu bem nisso. Mas, tal como as leituras falam, quando pode permitir tal coisa, Deus te considera bom como adulto, um transgressor do sábado. Isso quer falar que se não permitir na minha casa, Deus te considera a mim um transgressor do especialmente na nossa casa, que tem aquela área de daycare que crianças é tentada para brincar. Por isso, está pela nós temos bastante cuidado quando nós na nossa casa. É claro, esperar que isso é aplicado na nossa casa. Mas na minha casa, nunca querer ser considerado um transgressor do sábado por causa do descuido que nós poder ter com os nossos filhos. Portanto, leva isso em consideração. Segunda passagem naquela folha está falando o seguinte. The second one in that page. Deus requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas que a mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos. O quarto mandamento é transgredido mediante o conversar-se sobre coisas mundanas ou leves e frívolas. Falar sobre qualquer coisa ou sobre tudo que nos vem à mente é falar nossas próprias palavras. Todo desvio do direito nos põe em servidão e condenação. Todo desvio do direito, quando desviar daquilo que é certo, ele fala para nós no quê? Condenação. Ou seja, ele te falar particularmente do que bota falar na sábado. A razão porque a última parte é importante é porque estava mesmo de conversar com alguém de maneira que por vezes não poder realçar um ponto de gravidade na sábado acima de outro. Pode ser que, por exemplo, nunca tem problema nas áreas ali, poder fazê-lo grande e considerar que, uau, quando vou fazê-lo excesso é perigoso diante de Deus, quando, tal como as passagens falam, qualquer outra coisa que vou poder fazer, que é transgressão de sábado, está na mesma categoria. Nós captamos? Qualquer desvio do direito. Pode ser através de palavras, pode ser através de atos, pode ser pensamentos. É transgressão do sábado. Por isso, nas ideias, tem bastante cuidado com boas palavras. Vigiar bom mesmo. Pede Deus para ajudar, para dar sinais vermelhos no momento. Quando no perigo de baixa pressão que você deve ver. Aliás, você saber. Se acaso não te fala o que não deve para exercer má influência, é porque nós vida que é consagrado a Deus. Pelo menos naquele dia que você te falar palavras que você deve. Você vê por quê? Porque na parábolas de Jesus, ela não vai te falar
quando te consagrar a vida cedo a Deus, ele fala durante o dia, quando na prega de exercer uma palavra, de expressar uma palavra que te vai exercer uma influência, ele fala, anjo Deus, te trocar aquela palavra na boca. Você lembra desse? Ele tem aquele capítulo talentos, na parábolas de Jesus, naquela secção influência. Anjos de Deus te trocar palavras na boca. É por isso que quando eu falava, orava, pedir Deus para ajudar a vigiar, para ficar atento. Deus ajudando. Quando na prego de baixo expressar palavras com que deve, penhou mesmo mudar isso, penhou alterá-lo, nunca falar, nunca manifestá-lo. Porque às vezes que a sua palavra pode ser atos. Que bom falar qualquer coisa que bem para a mente, vigiar mesmo, evitar conversas mundanas. Conversas devem ser de caráter espiritual, é que te trazer glória para Deus. Amém? Alright, lendo as 2 primeiras passagens, vou ter um problema. Qual que é a solução? Quais que algumas soluções para evitar que nós, especialmente crianças, eu confio. Qual que é as soluções para evitar que, especialmente crianças, poder violar a lei de Deus, sábado, nas condições que nós acabamos de ler? Aquela terceira passagem daquela folha, a passagem número 3, uma primeira sugestão é paz, passatempo com os filhos na sábado. Notar que a terceira passagem está falando. O sábado e a família foram semelhantemente instituídos no Éden, e no propósito de Deus acham-se indissoluvelmente ligados um ao outro. Nesse dia, mais do que em qualquer outro, é-nos possível viver a vida do Éden. Que é interessante. Na sábado, mais do que qualquer outro dia, para poder viver a vida do Éden. É um privilégio que nós podemos ter, que nós desperdiçar semana após semana. Porque pessoas ou outras coisas é mais importante para nós do que Deus. Não te preocupar mais que passar tempo de conversar banalidades com pessoas em vez de comunhão com Deus. Não continuar aquela passagem. Era o plano de Deus que os membros da família se associassem no trabalho e estudo, no culto e recreação, sendo o pai o sacerdote da casa e pai e mãe os professores e companheiros dos filhos. Mas os resultados do pecado, tendo mudado as condições da vida, impedem em grande parte essa associação. O amor de Deus, porém, estabeleceu um limite às exigências do trabalho. Sobre o sábado, ele põe a sua misericordiosa mão. No seu próprio dia, ele reserva à família a oportunidade de comunhão com ele, com a natureza e uns com os outros. Deus teve dado esse privilégio no sábado. Al falar por causa de pecado, era desígnio de Deus antes do pecado que pais estavam a passar mais tempo com seus filhos. Pais deviam ser professores de seus filhos. É porque deixar de fazer que a esperprocia falar que as escolas de profetas foi levantado. Que era plano B, quando lê escolas de profetas na Bíblia, é porque pais deixaram de fazer o que estava suposto. A falar, por causa de pecado, portanto, Deus, agora, através do sábado, embora o sábado existia antes de pecado, mas o que ele está falando ali, dentro das meses que não tem ele, pelo menos bater um sábado que é para pais e filhos restaurar o que te conseguir fazer durante a semana. Por causa de separação do outro. Tem que bar trabalho, bar escola. É uma vida corrida. Portanto, no sábado, ele fala, é um tempo para passar com Deus, uns com os outros e com a... Não, que lá é uns com os outros. E com a natureza. Os 3 aspectos devem ser levados em consideração na santificação do sábado. Portanto, um apelo para pais. Boa responsabilidade principal e bons filhos no sábado. Vou poder até levar, se vou querer fazer visita missionária, levar com bom.
Mas vou dever ter tempo, especialmente na sábado, passa tempo com os filhos. Porque afinal, se boca está presente, este guarda sábado de qualquer jeito. Ou melhor, este guarda sábado. Lembra estas soluções baseadas no problema que não leio naqueles 2 primeiras passagens. Não, mais uma solução, mais uma sugestão que é dada por forma que os filhos de guarda sábado melhor. Agora é número 4 naquela folha. Que ele fala? Ou seja, esse é um apelo para esse estômago que você vê associado com dopamina no cérebro, right? Dopamina é o hormônio que produz prazer, satisfação. E, portanto, tem coisas que vou poder fazer que está associado com o prazer. Ou seja, se no sábado tem coisas que especialmente dá prazer, vou certo guardar essas informações. Cada vez que sábado aproximar, ou seja, vou certo, yes, e dê conta experimentar tal prazer. Ou seja, bota link ou bota ligar prazer, que é puro, que é correto, evidentemente, com o sábado. Certo, pais devem ser espertos nesse sentido. Eu não dá um exemplo que ele dá ali o que vou poder fazer. Que é o número 4. Não devemos, no sábado, aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição no sábado deve ser mais simples, sendo conveniente comer menos do que comumente, a fim de ter o espírito claro e em condições de compreender os temas espirituais. Amém. Já vamos falar uma coisa já agora mesmo para saída da tarde. Foi provido alimento, mas é certo, vou te esperar alimento simples, adequado para o sábado. Se o João come lá, esperar que vou trazer boa comida de casa, right? Além desse mesmo que vou trazer, boca queria abusar no sábado. Sim ou não? Nunca tu viu um amém? Amém. Boca queria abusar do vosso estômago no sábado. Alimento deve ser o mais simples possível. E já falar, se não poder jejuar todos os sábados, nunca te falar para nenhuma exaltação própria, eu me informava desse. Mesmo para pessoas que podiam entender mal por vezes, nunca atender algum convite de almoço. Embora não falar poder ter exceção, um dia, quem sabe, poder odiar alguma exceção. Se comigo ou qualquer outro irmão que te fazer poder ser assim, qualquer dificuldade para vou aguentar algumas horas sem comer na sábado. Ou então para vou comer algo simples. É o que na verdade não queria falar. Não precisar de domínio próprio, não precisar dominar também nos aspectos de apetite. Nota o que ele sugeria a seguir. As refeições, posto que simples, devem ser apetitosas e atraentes. Trata-se de arranjar qualquer apetitivo especial que a família não costuma comer todos os dias. Amém. Mudar, talvez não podia encontrar outra palavra em vez de apetitivo, porque na português eles traduziram um prato especial ou algo assim. Mas muda bem, porque em inglês já te falar a ideia de um prato, como quando ler, vou pensar em prato de almoço e não comida. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma sobremesa. Alguma coisa especial na sábado, não se entende? Eu, como te falava, é uma forma de link ou ligar prazer no vosso cérebro com o sábado. E é claro, um prazer saudável, puro. Essa é a forma de ajudar as crianças e jovens a gozar ou guardar um sábado melhor. Eles têm prazer e satisfação no sábado. Número 5, aquela passagem de baixo, uma outra sugestão é o quê? Os pais podem e devem dar atenção aos filhos, lendo-lhes as partes mais atraentes da história bíblica, ensinando-os a reverenciar o dia de sábado, guardando-o segundo o mandamento. E isso não se poderá realizar se os pais não sentirem a responsabilidade de interessar os filhos. Mas, se seguirem a devida atitude, poderão tornar o sábado um deleite,
As crianças podem ser interessadas na boa leitura ou na conversa acerca da salvação de sua alma, mas terão de ser educadas e ensinadas. O coração natural não gosta de pensar em Deus, no céu ou nas coisas celestiais. Deve haver uma contínua resistência à corrente de mundanismo e inclinação para fazer o mal, permitindo uma entrada da luz celestial. Uma resistência, pessoal. Ou seja, primeiro você deve ser pai ou mãe de oração, pedir Deus para dar sabedoria e Deus te dá sabedoria. Ele que promete, pessoal. Pedir Deus para dar sabedoria, a maneira que você abordar bons filhos, que é para estimular o gosto para coisa espiritual. E não está falando uma equipe que te perdeu, você mudar, você fazer alguma coisa. Se você com estratégia, você já que te dá resultados, mudar, experimentar outros, dentro dos métodos que Deus está provando. Mas ele fala, naturalmente, os poderes que têm muito interesse para coisa espiritual, mas explora meios, educar. É certo, para nós que tem meninos ainda mais novo, tem cuidado, direção, que você permitir bem, para boca bem colher mesmo resultados que vários pais, mesmo dentro das igrejas, já têm colhido. Tem cuidado, direção, que bom frouxamão, que bom ser severo demasiado, ou então loving demasiado, tudo amor que na verdade que é amor que eu vejo, que vou te permitir que eu coisa, pede Deus para ajudar a ser balançado, para remediar problemas ou então para prevenir problemas agora, antes de mais tarde, vou ter que procurar remediar. Ele falava, vou fazer o que é na sábado que vos fez? Não esperar que você compreendeu o que não está ali. As passagens, ele falava para fazer o que eu fiz no sábado? Fazer leitura com eles, ou conversas espirituais, certo? No tempo dela no White, que tinha, por exemplo, certos vídeos que até eu vou poder assistir com os filhos hoje. Não somente vou poder ler para eles histórias bíblicas interessantes, tem coisas diferentes, tem aventuras, modo missões, que pessoas têm embates, histórias que excitantes, às vezes, cristãos, como está falando, como missionários. Vou poder ler tais coisas. Ela no White tinha hábitos de ler para seus filhos histórias de que os protestantes, na sábado. Na sábado eu estava acostumado a fazer isso. Ler para seus filhos história de que os protestantes, que normalmente vou encontrar que as referências no grande conflito, que os autores, que normalmente é mencionado lá, Ellen White, por vezes, já estava a ler para seus filhos. Ou seja, pais têm que passar tempo com seus filhos, ou não? Do it. Aquele de baixo, outra sugestão, o que vou poder fazer na sábado à tarde, esse apelar para no estudo, especialmente para pais, nas partes de cabeça. Os pastores estão empenhados numa obra sagrada e solene, mas sobre os ouvintes repousa uma responsabilidade igualmente tão sagrada. Devem ouvir com a determinação de seguir a instrução que todos devem pôr em prática para alcançar a vida eterna. Todo ouvinte deve esforçar-se por compreender cada apresentação da verdade bíblica como sendo uma mensagem de Deus para ele, para ser recebida pela fé e posta em prática na vida diária. Os pais devem explicar aos filhos as palavras faladas no púlpito, para que eles também possam compreender e ter aquele conhecimento que, posto em prática, traz abundante graça e paz. Amém. Lê qualquer conselho que dá para pais que podem fazer sábado à tarde. Explicas o sermão. Você entende? Ou seja, essas são algumas ideias de atividades que vou poder ocupar com eles, que é brincadeira. É que tem um caráter espiritual. Pode ser sábio, pedir Deus para dar ideias, mas provavelmente para profecia, ou quando te lê para boa, é algumas sugestões. Explicar os sermões, te senta a ler que te entender, bota para casa, vou esperar que vou entender. Vou para casa, já explicar na linguagem simples, na linguagem de casa, tu usar ilustrações, mesmo de pegar
esse guardanapo ali, essa faca ali, este representa isso, você entende? E esse ali sim. E você usar a linguagem simples com eles, quando você falar com eles, right? Ajudar a compreender o que foi dito. E você procurar ser longo, porque tem que dizer outro sermão com eles. Simples. Deve mudar para uma outra atividade. Deve mudar para um outro. Até que só o pôr. E as últimas que nós ler, ela tem uma aplicação especialmente a start, right? E que é extremamente importante, baseado naquela passagem que nós li de riba, que Deus dá sábado comunhão com Ele, uns com os outros e com a natureza. Quantos de nós terá proveito desse nas alturas ali? Que tempo melhor. É impressionante a maneira que não te desperdiça. I know, não te desperdiça summer. Não te passar o tempo dentro. Por mais que te propor, tem barro, apanha sol, está mais ao ar livre, mas sempre a te passar despercebido. Não te fala, que desperdício. É mal de nós na sábado, que nós desperdiçar. Tempo está nice agora. Tem alguns de escape, parques que vou poder levar ministro, onde é que tem natureza. Mas vou saber uma coisa, também exigir sacrifício em nosso parte, ou não? Porque é mais fácil, é mais sábio sentar com os amigos e conversar até que só o pôr. Ok, assim? É importante também ser um sacrifício, a mim não tem que ter tempo, que é para passar com minhas filhos. Pouco creio para mais tarde, a experiência de Ezequiel 20 aplicar neles, certo? Para ser transgressores do sábado, tal como seus pais foram. Olha aquela última passagem, não concluí. Como podem as crianças obter um mais correto conhecimento de Deus e seu espírito ser mais impressionado do que passando parte do tempo ao ar livre, não em brincadeiras, mas na companhia de seus pais? Que sua mente juvenil se liga a Deus no belo cenário da natureza, seja sua atenção chamada às provas de seu amor ao homem nas obras criadas, e elas serão atraídas e interessadas. Não estarão em risco de associarem o caráter de Deus com tudo quanto é rijo e severo. Ou seja, isto que tem que associar caráter de Deus com tudo quanto é rijo ou severo. Tem essa parte no caráter de Deus que às vezes está a parecer assim, especialmente para crianças, right? Por exemplo, se não considerar uma história ali na Bíblia, a maneira que Deus trazer juízos sobre o povo por causa de sua desobediência, de comunicar as ideias. Mas você saber a natureza, poder balançar isso. Seguimos? Essa é uma realidade, juízos de Deus como você lê. Mas boca te deixar ficar só lá, bota balançá-lo com a ajuda da natureza. Mas outro lado do caráter de Deus é que te deseja amar Deus, é que te deseja sentir atraído para Deus. Não está o que ele fala a seguir. Mas, ao verem as belas coisas que ele criou para a felicidade do homem, serão levadas a considerá-lo um termo e amorável Pai. Verão que suas proibições e ordens não são feitas meramente para mostrar seu poder e autoridade, mas têm em vista a felicidade dos seus filhos. Ao revestir-se o caráter de Deus do aspecto de amor, benevolência, beleza e atração, elas são induzidas a amá-lo. Amém. Amém. Ou seja, na natureza, bom mesmo te bate chamar-se de atenção para isso. Flores, árvores, mesmo um rio, um lago, tranquilidade, o sol, as águas que você respirar. Fruto que nós podemos partilhar dele enquanto nós estamos fazendo uma espécie de piquenique na natureza. Essa coisa que Deus dá a nós. É porque Deus cria nós teu. Yes, that's right. Pedir Deus para dar sabedoria com pai ou mãe, que é para aplicar os princípios na boa vida, que é para ser benéfico para os filhos. Amém? Não inclinar a cabeça para orar. Enquanto os outros estão fechados, antes de orar, queria apelar, mesmo como um adulto, como é que você tem guardado sábado? Que você pick and choose.
o que é mais importante diante de Deus, porque tal como nós já qualquer desvio do que é certo, do direito, do povo diante do juízo de Deus. Eu pedi a Deus para ajudar nós a consertar o que não tem feito mal na guarda sábado, ok? É claro, se justiça, e está falar de justiça de Cristo, justificação pela fé está disponível. Não importa erros que vou cometer semana passada, ou mesmo até as horas, confessando e pedir a Deus para acreditar a justiça do Senhor Jesus na boa, bota limpo diante dele agora. Então, somente também pedir forças, ajuda para a boca continuar a repetir mesmos erros. Para nunca continuar cada sábado de fazer a mesma coisa. É que te desonra a Deus. Pai, te pedimos mais uma vez, Pai, guarda-nos no sábado, livra-nos do mal. Protege mesmo os irmãos que têm os lugares, as viagens para Pai, que eles podem mesmo tirar proveito dos aspectos da natureza e ser abençoados, que seja mente poder ser elevado, que eles podem bem com disposição espiritual melhor para enfrentar a semana para frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.